Fala investidor! Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma análise comparativa entre as ações de Klabin e Irani. Nesse vídeo vocês com certeza vão perceber que apesar das duas ações estarem situadas no setor de papel e celulose, elas têm características muito diferentes uma das outras, tá? E é nesse detalhe que nós vamos atacar. Pessoal, esse vídeo que ele vai ser dividido em três partes. Na primeira delas eu vou explicar para vocês como é que a Irani e a Klabin elas ganham dinheiro. Vocês vão perceber que a estrutura de negócios da Klabin ela diferencia bastante da Irani. No segundo ponto a gente vai comparar a rentabilidade dessas duas ações nos últimos 14 anos. E por fim, pessoal, a gente vai ver qual que é a perspectiva de pagamento de dividendos dessas ações para os próximos 10 anos. Tá? Então nesse vídeo a gente vai destacar a característica qualitativa de cada uma delas e por fim eu vou falar para vocês, se eu tivesse que ter apenas uma dessas duas ações em carteira, qual das duas eu escolheria para compor uma carteira de dividendos de longo prazo. Pessoal, inicialmente nós vamos atacar o modelo de negócios da Klabin, que é para você, como investidor, entender como a empresa ganha dinheiro e prospera nesse setor de papel e celulose. Cabe destacar inicialmente que a Klabin ela já tem mais de 120 anos de existência. Isso demonstra para nós que é uma empresa que tem um conhecimento bastante apurado do setor de papel e celulose. Tá? A empresa ela é totalmente verticalizada. O que isso significa? Que ela atua em todas as fases do processo produtivo, desde o plantio e manejo das florestas até na entrega do produto final, que são os papéis e as embalagens. Pessoal, entre a Klabin e a Irani, a gente percebe que a Klabin é uma empresa mais diversificada. Cabe destacar aqui que a Klabin ela trabalha com 3 tipos de celulose. Isso é importante para a gente entender a diferença dos modelos de negócio, tá? A Klabin ela atua tanto com a fibra curta quanto com a fibra longa e com essa celulose fluff. E qual que é a diferença de cada uma delas? A celulose de fibra curta ela é utilizada para fazer papel higiênico e guardanapo. A de fibra longa ela é utilizada para fazer papéis de embalagem e papelão ondulado. E a celulose fluff ela é utilizada em materiais de alta absorção, como absorventes e fraldas. Então, como eu mostrei para vocês, a Klabin é uma empresa que atua em todas as fases do processo produtivo. É uma empresa totalmente verticalizada. Então, ela vai fazer o plantio da floresta, vai extrair as madeiras, vai extrair a celulose da madeira e vai transformar essa celulose em papel. Então, todos esses processos industriais eles demandam um alto investimento em CAPEX, tá? E a empresa vem investindo bastante. Quando a gente olha aqui o endividamento da empresa, pessoal, a gente percebe que desde o início do ano de 2020, ela vem apresentando uma dívida líquida aí na casa dos 20 bilhões. E o que acontece? Por que a empresa está tão alavancada? Principalmente porque ela tem 2 projetos muito promissores, que é o projeto Puma 1 e o projeto Puma 2. A partir do ano de 2021, o projeto Puma 1 foi entregue, aumentando a capacidade de produção de papel em 450 mil toneladas por ano. E quando a gente olha para o endividamento da companhia, a gente percebe que a geração de caixa ela vinha praticamente estagnada até dezembro de 2020. Quando o projeto Puma 1 ele começa a entrar em operação, a gente percebe a geração de caixa crescendo muito. Então, quando a gente pega a dívida líquida da empresa e divide pelo EBITDA, que vem crescendo bastante, a gente tem um endividamento aqui até ok, 2,7 dívida líquida sobre EBITDA. Ainda relativo ao endividamento, a gente viu qual foi o impacto positivo na geração de caixa do projeto Puma 1 e é importante a gente saber que o projeto Puma 2 já vai ficar pronto agora em 2023. E esse projeto Puma 2 ele vai gerar uma capacidade de produção de 460 mil toneladas de papel. Então, com a finalização do projeto Puma 2 em 2023, o que a gente vai continuar vendo nesse gráfico é um aumento gradativo aqui da geração de caixa, o que vai, por sua vez, tornar essa dívida aqui muito menor no ano de 2024 e 2025. Pessoal, no quesito dividendos, provavelmente a Klabin ela vai ser uma das melhores pagadoras de dividendo da próxima década. Isso já a partir do ano de 2025. E por que eu estou falando isso para vocês? Tá, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma empresa que está altamente alavancada, uma dívida líquida na casa dos 20 bilhões, ok? E além disso, a gente tem também um cenário de alta na taxa dos juros. Então, a gente está falando de uma Selic que está aqui na casa dos 13,75%. Então, imagina só, pessoal, o impacto de uma Selic de 13,75% em cima de uma dívida líquida de 21 bilhões. Isso impacta muito negativamente o resultado financeiro da companhia, já que muito daquilo que seria lucro líquido vai ser utilizado para pagar, para amortizar essa dívida. Só que o que a gente tem aqui é 2 pontos muito favoráveis para que essa dívida diminua. O primeiro deles é uma perspectiva de que a taxa Selic ela deve cair nos próximos anos, o que vai pressionar muito menos a dívida da Klabin. Em contrapartida, a gente tem aqui o projeto Puma 2 ficando pronto em 2023, oferecendo a geração de caixa muito maior para a empresa. Então perceba só o impacto disso nos dividendos. Uma dívida que vai ficar mais controlada, já que a taxa Selic ela tende a cair, e em contrapartida você tem um ativo aí que é o Puma 2 gerando muito mais caixa. Isso vai acabar se transformando num crescimento bastante interessante dos dividendos da empresa. Lembrando que a política de proventos da Klabin hoje é ficar entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Então a Klabin ela é uma empresa que ela paga não em
cima do lucro líquido, mas sim em cima da geração de caixa. Pessoal, quando a gente analisa a performance financeira da Klabin, a gente percebe que ela é uma empresa bem redondinha porque ela consegue gerar crescimento de receita ano a ano. Então, olha só que coisa interessante, é uma empresa bastante sólida para o longo prazo, mas quando a gente olha para o lucro líquido, a gente percebe que algumas vezes ela acaba reportando prejuízo, principalmente em momentos de crise. Então, aqui em 2015, na crise política econômica, e em 2020, com a crise do Covid. Então, em momentos de estresse econômico, a empresa ela acaba sofrendo um pouco mais, principalmente porque ela acaba rodando muito alavancada. A gente viu, né, que ela demanda um alto investimento em CAPEX, mas o que a gente espera para os próximos anos? A gente viu em 2021 o projeto Puma 1 ficando pronto e a gente já vê esse lucro crescendo bastante. E em 2023, o projeto Puma 2 vai gerar um acréscimo na produção de papel, que vai se transformar num lucro líquido um pouco maior. Pessoal, como boa parte da receita da Klabin ela vem em dólar, é mais interessante a gente olhar para a geração de caixa para a gente entender a performance da empresa. E quando a gente olha para o EBITDA da empresa, a gente percebe que ela vem conseguindo crescer o EBITDA ano a ano. Tá? Então a métrica de performance da Klabin, na verdade, acaba sendo aqui a geração de caixa. Tanto que a própria empresa ela paga os dividendos em cima do EBITDA e não em cima do lucro líquido. Pessoal, agora olhando para as métricas de valuation, será que a Klabin está descontada atualmente? Será que seria um bom momento para você comprar pensando nos dividendos que vão vir a partir do ano de 2025? Bom, me parece que sim. Olhando exclusivamente para a métrica de preço sobre lucro, a gente percebe que o PL dela está bem depreciado, um PL de 4,3, abaixo da média histórica e nas mínimas dos últimos 3 anos. E aqui no site da Klabin nós temos a cobertura de diversos analistas. Então temos a Ativa Investimento apontando um preço-alvo para a empresa de R$ 32,00, o Banco do Brasil apontando um preço-alvo de R$ 24,00, o Banco Inter apontando um preço-alvo para as ações e unidades de Klabin de R$ 29,00 com viés de compra. Então, como a gente pode perceber, muitos analistas recomendando compra nativos. Pessoal, pegando aqui a média do preço-alvo apontado pelos analistas, a gente chegaria no preço justo de R$ 27,00 pelas ações e unidades de Klabin. Hoje a ação está sendo negociada a R$ 18,09, o que nos daria aqui um upside inicial de 50%, sem falar no grande potencial de pagamento de dividendos nos próximos anos, a partir principalmente do ano de 2025, já que aqui a gente tem dois fatores positivos incidindo sobre a ação. Primeiro vai ser o início das operações do projeto Puma 2, que vão ficar prontos agora em 2023 e vão aumentar a receita da companhia nos próximos anos. E em contrapartida, a gente tem a perspectiva de uma Selic que deve começar a cair a partir do ano de 2025, gerando um menos impacto negativo para o resultado financeiro da companhia. Então vai abrir muito mais espaço para o pagamento de dividendos. Bom, pessoal, agora um ponto de atenção aqui na Klabin é o fato dela ter anunciado recentemente o investimento de 1,5 bilhões de reais na construção de uma nova fábrica de papelão ondulado em Piracicaba. Esse aqui é o projeto Figueiras, tá? E essa fábrica nova ela vai acabar gerando aqui a capacidade de 240 mil toneladas anuais de papel ondulado. Agora cabe um ponto de atenção aqui, pessoal, já que dos 14 conselheiros da companhia, 4 deles acabaram não votando a favor desse projeto, porque eles acreditam que a taxa de retorno não vai ser tão significativa, tão interessante, a ponto de justificar contrair uma dívida de 1,5 bilhões num cenário de alta da taxa dos juros. Então, 2 dos conselheiros aqui orientaram que seria muito melhor pegar os recursos e realizar uma recompra de ações da própria empresa, já que atualmente a empresa apresenta um desconto bem acima da média, né, que permitiria então gerar mais valor para os seus acionistas, ou seja, a empresa recompra as ações e liquida em tesouraria. Isso acaba aumentando a participação dos demais acionistas. Só agora nós vamos abordar o modelo de negócios da Irani. Vocês vão perceber que ela tem um apelo sustentável muito maior, já que a matriz de negócios dela é baseada principalmente no conceito de economia circular, tá? Então ela faz questão de destacar que todas as embalagens dela são sustentáveis, principalmente porque boa parte dessas embalagens elas são produzidas a partir de aparas de papel, ou seja, ela pega o papel e faz ele voltar para o ciclo produtivo dele. Pessoal, é interessante destacar aqui que a Irani ela trabalha com 3 produtos principais, que é o papelão ondulado, o papel para embalagens sustentáveis e as resinas sustentáveis, sendo que o papelão ondulado hoje ele é responsável por 55% da receita, o papel para embalagem sustentável 35% e as resinas apenas 10%. Pessoal, cabe destacar aqui que a Irani ela possui sim uma certa diversificação das suas receitas, mas muito menor do que a Klabin, tá? Já que a Irani ela não produz ali a celulose para exportação, ela produz basicamente as embalagens sustentáveis e um pouco aqui de resina sustentável. E dentro das embalagens sustentáveis, 17% da receita é oriunda do mercado externo e no segmento de resinas sustentáveis apenas 7% é oriundo de exportação. Pessoal, uma das vantagens competitivas da Irani é o fato dela não estar tão ligada às flutuações de preço da celulose, tá? Já que ela é uma empresa também verticalizada e ela consegue realizar todo o processo de produção interno. 30% da celulose que ela precisa para produzir, ela tira das suas próprias florestas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E os outros 70% ela entra na cadeia de reciclagem das aparas de papel. Então 70% da produção dela são de papéis que já estão no mercado, já foram utilizados e eles voltam para o ciclo. Isso permite que as receitas da companhia
companhia elas sejam um pouco mais resilientes, já que a flutuação do preço da celulose ela não afeta tanto a receita da companhia. Um outro ponto forte relativo à Irani é o fato do preço das embalagens sustentáveis não ser cíclico, né, e ter uma demanda sempre crescente. Então a gente percebe que hoje em dia existe uma dinâmica mundial de apelo a favor da sustentabilidade. E nesse sentido vai haver uma substituição das embalagens de plástico pelas embalagens de papel sustentável. Então a demanda é continuar crescendo. O principal ponto para você entender hoje o modelo de negócios da Irani é saber que ela está totalmente vinculada ao conceito de economia circular. Isso aqui é interessante, pessoal, porque tem um apelo sustentável muito grande. Isso é bom para a imagem da empresa e pode até se desdobrar em benefícios fiscais. É interessante destacar aqui que apenas 27,5% da celulose necessária para a produção da Irani vem das florestas, tá? Então ela também, assim como a Klabin, ela é verticalizada. Então ela realiza o plantio e o manejo das florestas e dessas florestas ela vai extrair a resina e a madeira. A madeira vai se transformar em celulose de fibra longa e a celulose de fibra longa vai ser utilizada para fazer papéis para embalagem. Ponto de destaque aqui, ela produz única e exclusivamente a celulose de fibra longa. Então ela não vai produzir papel higiênico, ela não vai produzir fraldas, absorventes ou até mesmo guardanapos. É única e exclusivamente aqui papel para a embalagem. E no final das contas, boa parte desses papéis utilizados eles vão voltar para o ciclo de produção da própria empresa, tá? Então esse ciclo pode ser feito até 7 vezes. Pessoal, quando a gente analisa a performance das ações de Irani, a gente percebe que a empresa está voando, entregando um retorno de 100% para o seu investidor no período no qual o índice de small caps está caindo 17%. O que aconteceu aqui? Pessoal, em 2019 a empresa ela passou por um processo de reestruturação bastante intenso. Ela fez uma captação de recursos no mercado através de um re-IPO para tirar do papel o projeto chamado Plataforma Gaia. E a gente percebe que essa plataforma Gaia, pessoal, ela tem gerado bons frutos para a empresa, já que o lucro líquido está crescendo de maneira absurda nos últimos 3 anos, evidenciando um bom ganho de eficiência aqui. Acontece que o projeto Gaia ele não está totalmente finalizado, ele já está rodando nas suas fases iniciais, mas ele ainda vai demandar mais investimento para que ele saia 100% do papel. E depois de totalmente pronto, o que essa plataforma Gaia vai agregar para a Irani? Bom, ela vai aumentar em 20% a produção de celulose de fibra longa e vai aumentar também em 20% a produção de papelão ondulado. E além disso, com a plataforma Gaia, a empresa vai conseguir gerar a sua própria energia elétrica renovável, redução de custo de manutenção, redução de consumos químicos, além de ganhos no manejo florestal, aumento de produtividade das impressoras e redução de refúgio. Então, na bucha, pessoal, essa plataforma Gaia vai acabar gerando mais eficiência para a companhia. Então, redução de custos como energia elétrica e aumento na produção de celulose e de papelão ondulado. No critério de valuation, a gente percebe que a Irani ela também negocia com certo desconto. Quando a gente pega o preço-alvo apontado pelos analistas, a gente tem um preço justo para as ações de R$11 e hoje a ação está sendo negociada a R$8,62. Então existe sim um potencial de upside aqui e também um bom potencial de pagamento de proventos, já que a empresa atualmente está com dividend yield na casa dos 10,92%. Então aqui é uma empresa que você pode ganhar no potencial de valorização e também ser uma empresa que vai gerar bastante renda passiva para os seus investidores. Pessoal, quando a gente faz a comparação da rentabilidade desses dois ativos no longuíssimo prazo, estou falando aqui de um prazo de praticamente 14 anos, a gente tem um retorno bem diferente aqui. A Klabin entregando um retorno de 381% para os seus investidores e a Irani entregando um retorno de 1.100% para os seus investidores. Então, um retorno bem acima da média aí por parte da Irani. Bom, pessoal, então depois de tudo que nós analisamos nesse vídeo, se eu fosse escolher apenas uma dessas duas empresas olhando exclusivamente para o preço, eu provavelmente aportaria aqui em Klabin, tá? Então a gente tem uma perspectiva muito positiva para a Klabin nos próximos 2 anos, já que o projeto Puma 2 ele vai gerar um caixa muito maior para a empresa, permitindo controlar melhor a sua dívida, e a gente tem também uma perspectiva de baixa na taxa dos juros, que vai permitir um aumento do resultado financeiro da companhia. Tudo isso aí vai acabar se traduzindo em mais dividendos para o investidor, tá? Então, olhando para uma carteira previdenciária, a gente vê aqui a Klabin gerando bastante receita de dividendos para você. Além disso, pessoal, temos o fato da Klabin ter uma diversidade maior de produtos. Ela tem a opcionalidade de vender a celulose ou trabalhar com a celulose para entregar um produto com maior valor agregado. Lembrando que ela trabalha com os 3 tipos de celulose, né? A fluff, a de fibra longa e a de fibra curta. Isso acaba gerando uma resiliência maior para a companhia, já que em momentos de estresse econômico ela pode fazer uma gestão ali e acabar produzindo maior quantidade do produto que tem uma demanda mais interessante, considerando os aspectos econômicos. Só agora, sem olhar para o preço, olhando exclusivamente para o modelo de negócios, eu acredito que a Irani ela é uma empresa que eu gostaria de ter na minha carteira nos próximos 20 anos, principalmente como ela trabalha esse conceito de economia circular e sustentabilidade. Isso gera um apelo muito positivo para o marketing da empresa. Além disso, pessoal, a Irani ela tem trabalhado muito menos alavancada, o que acaba abrindo espaço para maiores dividendos.
Cabe destacar também que depois que a plataforma Gaia estiver 100% completa, vai gerar aumento de receita e principalmente, pessoal, vai gerar redução de custos, já que esse segmento de papel e celulose ele demanda muita energia e com o advento aí da plataforma Gaia, a Irani ela vai ter a produção própria de energia elétrica. Isso vai acabar gerando a redução monstruosa dos custos que vão se traduzir num lucro líquido maior no futuro. Bom, meu amigo, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo está bastante detalhado, deu bastante trabalho. Então dá uma moral pra gente aí, se inscreve no canal e deixa um comentário para fortalecer o nosso vídeo. Até o próximo vídeo.